Nas aulas anteriores, nós estudamos as leis de Newton e as principais forças da mecânica. Estudamos também as aplicações desse conteúdo nos sistemas de blocos. Na aula de hoje, nós vamos continuar aplicando esse conteúdo no estudo dos elevadores. A teoria da aula de hoje está no caderno 5, na página 17. Inicialmente, nós devemos definir o que é um elevador. No estudo do movimento dos elevadores na mecânica, nós definimos um elevador como uma caixa e um corpo no interior dessa caixa. E esse corpo está sobre uma balança. No caso do estudo do movimento do elevador, o estado de movimento do elevador vai mudar a leitura da balança. Por quê? No caso dos elevadores, como o corpo está apoiado sobre essa balança é um dinamômetro de compressão e a leitura da balança está associado com a intensidade da força normal. Ou seja, dependendo do estado de movimento desse elevador, a intensidade, a compressão que esse corpo faz na superfície pode ser maior ou menor em intensidade. Então vamos lá. Para começar o estudo do movimento do elevador, primeiro nós devemos representar as forças que estão atuando nesse corpo dentro da caixa, que é o elevador. A primeira força que nós representamos é a força peso, como está ilustrado na figura, sempre vertical e para baixo. A segunda força que está atuando nesse sistema é a força normal. Nós representamos sempre a força normal perpendicular à superfície de apoio e com sentido da superfície para o corpo, como está ilustrado na figura. Então, na figura, nós temos a representação das duas forças que estão atuando no corpo. O primeiro caso que nós vamos estudar para o elevador é quando um elevador está em repouso ou em movimento uniforme. Quando um elevador está em repouso ou em movimento uniforme, nós temos que a aceleração, nesse caso, é nula. Consequentemente, nós sabemos que a força resultante também é nula. Essa situação é uma situação de equilíbrio. Portanto, nós temos que, no caso do elevador em repouso ou em movimento uniforme, a força normal é igual à força peso. Substituindo aqui a definição da força peso, por m vezes g, nós temos que a intensidade da força normal, que está associada com a leitura da balança, tem a mesma intensidade da força peso, no caso do elevador em repouso ou em movimento uniforme. O segundo caso que nós estudamos para o movimento do elevador é quando um elevador está subindo acelerado ou descendo retardado. Nós estudamos da mesma forma. Primeiro passo, nós temos a caixa do elevador, o corpo no interior dessa caixa, apoiado sobre a balança. Nesse caso, o que nós temos? Então, vamos lá. Para o caso do elevador subindo acelerado. Se ele está subindo acelerado, o subindo significa o quê? Que o vetor velocidade é para cima, indica o sentido do movimento. O acelerado, da classificação dos movimentos lá da cinemática, nós temos que a direção e o sentido do vetor velocidade e aceleração são iguais. No caso do elevador descendo retardado, o descendo significa que o movimento do elevador é para baixo, então o vetor velocidade é vertical e para baixo, e o retardado significa que
o vetor aceleração tem mesma direção e sentido oposto da velocidade. Nesse caso, para aplicar a segunda lei de Newton, nós consideramos o sentido do vetor, a direção e o sentido, desculpa, do vetor aceleração. Por quê? Das leis de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então, no caso do elevador subindo acelerado ou descendo retardado, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos que, como a força normal que está atuando no corpo tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, que é o sentido aí da força resultante, então a intensidade da normal nesse caso vai ser maior que da força-peso. Aplicando a operação com vetores, as operações, com vetores, nós temos que vetores com mesma direção e sentidos opostos, nós subtraímos. Então, nesse caso, nós escrevemos que normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Da mesma forma que do caso anterior, aqui nós podemos substituir a definição do módulo da força-peso por m vezes g, nós podemos determinar a intensidade da força normal, que nesse caso vai ser m vezes a mais m vezes g. Colocando o m em evidência, nós temos que a normal é m vezes a mais g. Então, quando o elevador está subindo acelerado ou descendo retardado, a leitura da balança, que está associado com a intensidade da força normal, é maior do que a força-peso. Então, a força normal, nesse caso, tem intensidade maior que a força-peso. O terceiro caso que nós estudamos o movimento dos elevadores é quando o elevador está descendo acelerado. Então, vamos lá, fazendo a mesma análise. Descendo acelerado significa que, descendo, a velocidade é vertical para baixo, acelerado, o vetor aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. E no caso do elevador subindo ou retardado, o vetor velocidade tem a mesma direção e sentido oposto do vetor aceleração. Para aplicar a segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante possui a mesma direção e sentido da aceleração. Então, nesse caso, a força-peso, que tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, tem intensidade maior do que a força normal. Novamente, aplicando aqui as operações com vetores, vetores com mesma direção e sentidos opostos, nós subtraímos, então fica P menos N é igual a M vezes A, substituindo aqui a definição de força-peso, o módulo da força-peso, M vezes G, menos N é igual a M vezes A. Vou mudar de lado aqui, reescrever a equação, eu posso escrever que N é igual a M vezes G menos M vezes A. Colocando o M em evidência, eu posso escrever que, nesse caso, a normal é igual a massa vezes G menos A. Reforçando aí, a intensidade da normal, no caso do elevador descendo acelerado ou subindo retardado, tem intensidade menor do que a força-peso.